Boa noite, vamos dar início ao estudo do Passo 9, o Mistério de Belecê na Vilca, livro 4, capítulo 11. A cerimônia de final de curso se realizava junto com outras escolas, num grande festival com desfiles de multidões da juventude hitlerista, que culminavam no estádio de Berlim. Ali, a alta cúpula do Terceiro Reich, encabeçada pelo Führer, estabelecia um contato direto com a juventude por meio de discursos e proclamas. Meu pai veio do Egito especialmente para assistir à graduação, sendo convidado por Rudolf Hess para ir a uma festa celebrada esta noite na chancelaria. Seria esta, a meu ver, a oportunidade esperada para esclarecer muitas incógnitas. Às 10 em ponto da noite, subimos as escadas de mármore da Wilhelmstrasse 77. Meu pai elegantemente vestido e eu com o uniforme da Hitlerjugend. Não destoávamos entre os numerosos convidados que já chegavam ao grande salão da Águia, formando burburinhos rumorosos de vozes e risos. Atravessamos o salão em direção ao gigantesco interior de mármore entalhado, buscando a Rudolf Hess, enquanto sobre nossas cabeças um candelabro de dimensões colossais derramava torrentes de luzes, suavemente amortizada por milhares de pingentes de cristal bacará. Nunca havia visto tanta gente distinta e importante juntas. Estavam ali todos os líderes da Nova Alemanha. Dr. Goebbels, Marechal Goering, Reichsführer Himmler, Julius Streicher. Em um canto separado, distinguimos um grupo formado por Rosenberg, Rudolf Hess e Adolf Hitler. Meu pai, temendo interromper uma conversa reservada, me indicou que aguardássemos a uns passos de distância, enquanto bebíamos uma taça de champanhe que solícitos garçons nos haviam servido. Logo, Rudolf Hess reparou em nós e, depois de trocar uma palavra com o Führer, aproximou-se sorridente. — Como estão, Reinhard Kurt? Disse. — Venham, que lhes apresentarei ao Führer. Era a primeira vez que me aproximaria de Adolf Hitler. Honra pouco frequente para um estudante estrangeiro, e ainda que viesse preparado, sabendo que o Führer estaria na festa, não me havia ocorrido que seríamos apresentados. Adolf, o barão Reinhard von Subermann, disse Rudolf. O Führer saudou meu pai, dando-lhe a mão efusivamente, sem pronunciar palavra. Mein Patekind Kurt von Subermann, continuou Rudolf, recentemente regressado de Napola, piloto e soldado poliglota, futuro Ostenführer da Waffen-SS. Não pude evitar corar-me pela elogiosa apresentação do meu Taufpate Hess. O Führer estendeu a mão enquanto me cravava um olhar gelado nos olhos. Senti uma corrente elétrica que corria pela coluna vertebral, ao mesmo tempo uma espécie de vazio estomacal quase na altura do umbigo. Foi uma sensação de um instante, mas de um efeito terrível. Aquele olhar e o contato com a mão do Führer tiveram um efeito como de um agente ácido num cubo de gelo, descompondo e dissolvendo meu estado de ânimo. Foi um instante, repito, um só instante, no qual me senti explorado por dentro. Já refeito, observei com surpresa que, algo inusitado nele, um sorriso enigmático se debruçava no rosto do Führer. Do Egito? Disse Hitler. Adoro o Egito, terra maravilhosa que fascinou a Napoleão e que produziu um camarada valoroso como Rudolf. Rosenberg, que a tudo isso já havia sido apresentado, observava a cena com expressão divertida. Ao vê-lo, jovem Kurt,
continuou Hitler. Verifico que não é mera casualidade de Rudolf. Egito é realmente um centro de força espiritual. O enigma da esfinge ainda está em vigência. Vocês são a prova. Nos tomou, a Rudolf e a mim, um em cada braço, de que uma ordem superior guia o destino da Alemanha. Dos germanos egípcios, que têm respirado os eflúvios gnósticos de Alexandria e do Cairo, conduzidos pelos superiores desconhecidos até aqui, para pôr a vossa grande capacidade espiritual a serviço da causa nacional socialista. Ao vê-los, seguiu dizendo o Führer, compreendo o sagrado que é a tarefa que temos tomado sobre nossos ombros ao fundar o Reich de 1000 anos. Nossa causa não é somente o melhor ideal pelo qual pode viver ou morrer um germano. É também a causa da liberdade da humanidade, da luta por salvar o mundo das forças obscuras, do combate final contra os Elemental Wesen, seres elementais demoníacos. Rosenberg e meu pai assentiam com a cabeça a cada afirmação do Führer, que continuava vertendo conceitos místicos sem permitir que nada interrompesse seu monólogo. Distraí-me pensando no estranho poder que havia experimentado ao saudar o Führer. Uma poderosa força emanava de Hitler. Não sabia se voluntária ou espontaneamente, e me perguntava se esse carisma não havia sido adquirido por meio de alguma técnica secreta, de algum conhecimento oculto ao que uns poucos privilegiados tinham acesso. Então diga-me, jovem Kurt, quem são definitivamente os inimigos da Alemanha? Contra quem? Contra que combatemos? Perguntava Hitler, dirigindo-se a mim. Reagi ante a inesperada pergunta com o desespero de haver me distraído de uma parte da conversa. 3 pares de olhos de Rosenberg, Hess e de meu pai estavam postos em mim esperando a resposta. No entanto, o que havia conseguido escutar era suficiente para mim, pois a resposta brotou do fundo do meu inconsciente. O inimigo é um só, disse categoricamente. É Yahvé, Satanás. Contestei intuitivamente, de maneira tão firme que não cabiam retificações. Vi meu pai, que ficou instantaneamente lívido, e aos outros, e vi a surpresa retratada em todos os rostos. Muito bem, jovem Kurt, muito bem, dizia Hitler com uma expressão de intensa alegria. Você deu a melhor resposta. Poderia ter identificado como nossos mais terríveis inimigos a judaico-maçonaria, o judaico-marxismo, o sionismo, etc. Mas estes nomes somente representam aspectos diferentes de uma mesma realidade, diferentes faces de um mesmo e feroz inimigo, Yahvé, Satanás, o demiurgo deste mundo. Somente o iniciado, o iluminado como você ou Rudolf poderiam dar uma resposta tão precisa. Não é verdade, Alfred? Rosenberg sorria complacente. O felicito jovem von Suberman, disse Alfred Rosenberg. Você é uma pessoa de claros conceitos. Evidente que eu estava completamente aturdido pelo que havia ocorrido. De improviso nessa reunião com aquelas notáveis pessoas, descobrira que possuía como uma voz interior, um órgão misterioso que me permitia escutar as respostas a perguntas formuladas concretamente. E essas respostas eram corretas? Nunca havia experimentado algo assim e somente poderia relacionar esta súbita iluminação à presença do Führer. E que com o seu estranho magnetismo me havia despertado o ouvido interior. Adolf Hitler voltou a tomar a palavra. Pessoas não compenetradas na filosofia oculta do nacionalsocialismo cometem erros grosseiros ao julgar muitas de nossas afirmações, crendo ver na mesma superficialidade estúpida,
quando geralmente se tratam de ideias sintéticas, slogans, extraídos de profundos sistemas de pensamento. Por exemplo, diante da afirmação do jovem Kurt de que o inimigo é Yahvé Satanás, que é uma ideia sintética de profundo conteúdo filosófico, muitas mentes ignorantes se veriam tentadas a supor que tal conceito foi arrancado de um grosseiro antissemitismo. Alegariam argumentos elementais como Yahvé é o Deus de Israel, um Deus de raça, um entre tantos deuses étnicos. É, pois, exagero tomá-lo por único Deus ou demiurgo? Objeção esta, sim, antissemita. Ou este outro, Yahvé é o Deus de Israel, mas por seu caráter monoteísta é o único Deus. Então por que o identificá-lo com o demiurgo? É por uma crença herética do tipo gnóstica? Interrogam os que creem que ser cristãos implica a adoração de Yahvé e que rejeitá-lo significa heresia anticristã. Outro argumento banal é: se temos de rejeitar o demiurgo considerando sua obra material como essencialmente má, por que identificá-lo somente com o Yahvé judeu, havendo centenas de denominações alternativas na mitologia etnológica e em panteões religiosos de todos os povos da terra? Pergunta que somente pode fazer quem ignora totalmente o que significa Israel na história do Ocidente e qual é o segredo da dinâmica racial judia. Objeções como essas oporiam nossos críticos ao ouvir falar de Jeová Satanás como um inimigo contra o qual combatemos e, por conseguinte, lhes surpreenderia a palavra Satanás associada a Yahvé, questão que sem dúvida lhes arrancaria irônicas conclusões. Pois bem, tais argumentos repousam em uma circunstância comum, a ignorância de quem as formulam. Claro que nós sabemos que o demiurgo recebeu outros nomes ao longo da história. Mas se escolhemos entre eles o de Yahvé, é porque se trata do último nome com o qual ele se autodenominou. E com tal nome o chama ainda seu povo eleito, Israel, o qual não é outra coisa que um desdobramento psíquico do mesmo Yahvé Satanás. Estas palavras do Führer me surpreenderam vivamente por suas implicações metafísicas. Os judeus não constituíam uma raça como as demais, composta por indivíduos? Era uma teoria perturbadora que acabara de ouvir. Surpreso, jovem Kurt? Perguntou o Führer, que sem dúvida percebeu de imediato minha perturbação. Mas não me deu tempo de responder e continuou sua explicação. Pois ainda não ouviu nada. Israel é um chakra da terra, uma manifestação psíquica coletiva do demiurgo Yahvé, e por isso nós afirmamos que o judeu não existe como indivíduo, que não é um homem como o resto que compõe o gênero humano. Mas a manifestação de Yahvé em uma raça eleita é um sucesso mais ou menos recente, de poucos milhares de anos, e a ordenação da matéria, ou criação, data de milhões de anos atrás. Por isso, pela novidade que representa o nome Yahvé, comparado com os outros nomes do demiurgo, que empregavam povos mais antigos e culturalmente mais importantes na história, e pela antiguidade geológica do universo, é que parece excessivo designar o nome Yahvé a um Deus cósmico. Mas trata-se somente de uma aparência. Aqui há que se imaginar um demiurgo primordial, ao que podemos comodamente denominar o Uno, tal qual faziam os estoicos. Este é quem ordena o caos e se difunde panteisticamente em todo o universo. É também o Brahma,
hindu ou o Alá árabe, etc., tomadas essas denominações em sua acepção religiosa exotérica. Mas o plano cósmico, de alguma maneira que chamamos a ideia do universo material, se assenta no sonho do demiurgo, um estado de quietude que, sem dúvida, dinamiza o cosmo, que, como o Deus motor imóvel de Aristóteles, nesse grande dia de manifestação que se denomina também Grande Mahavantara. Mas, para que tudo funcione, sem que se requeira a intervenção do Uno, que dorme enquanto tudo vive nele, é necessário dispor de um sistema automático de correção. Este é o papel que cumprem as chamadas hierarquias cósmicas, miríades de entidades conscientes emanadas pelo Uno, para que mantenham o impulso dado ao universo e levem adiante seu plano. O primeiro passo da emanação são as mônadas, átomos arquetípicos que fundamentam toda a estrutura cósmica e fazem às vezes de matriz do plano do Uno. Estas entidades conscientes, anjos, devas, logos galácticos, espíritos planetários, etc., não são seres individuais, senão que formam parte do mesmo Uno e possuem mera aparência de existir, devido aos graus de liberdade de que estão dotados durante o Manvantara. O recurso para lograr tal ilusão é a extrema mecanicidade da realidade material, fundadas em leis evolutivas que mantêm o movimento progressivo da matéria e a energia na exata consecução do plano do Uno. Tais leis evolutivas são conservadas pelas entidades conscientes já mencionadas e dirigidas no sentido do plano. Assim podemos distinguir, por exemplo, o logo solar, ou seja, entidades conscientes capazes de criar um sistema solar segundo o plano do Uno, mas que na realidade são desdobramentos temporais do Uno. O mesmo se pode dizer do Logos galáctico, ou espíritos planetários, ou até dos simples anjos ou devas. Nenhum deles existe como tal, ainda que evoluam, entre aspas, sujeitos às leis universais. O importante aqui é compreender que todo o espetáculo grandioso que estamos recriando é pura ilusão. Uma concepção metapsíquica de características universais, idealizadas pelo Uno para sua íntima contemplação. Porque, na verdade, todo o existente, entre aspas, desaparece finalmente quando sobrevirá o grande pralaya, a noite de Brahma, em que tudo se confunde novamente nele, logo de uma monstruosa fagocitação. Mas dissemos que o universo é regido por leis evolutivas. Tais leis que determinam o universo material, de acordo com uma verdadeira arquitetura celeste, como bem dizem os satânicos maçons, promovem a existência de distintos graus de espaço ou céus em que está constituída a realidade. Assim como há vários céus, entre aspas, 5, 7, 9, há reinos da natureza, 3, 5, 7, ou planetas, entre aspas, 5, 7, 9, 12, ou raças raízes, entre aspas, 3, 5, 7. Estes aspectos enganosos formam parte do plano do Uno, e os demônios encarregados de levar adiante tal plano conformam uma ordem hierárquica precisa, baseada na famosa lei de evolução que rege os céus. Todos os céus, desde os atômicos, químicos ou biológicos até os cósmicos, nos que evoluem, entre aspas,
cada mônada segundo os arquétipos de cada céu. É a famosa lei da causa e efeito, que ensina a sinarquia e que as religiões védicas da Índia chamam de karma e dharma, mas que convém sintetizar como a lei da evolução. Esta lei dirige o caminho da mônada de ida e volta, a qual toma vários corpos, entre aspas, em distintos céus, aos que descem para evoluírem, entre aspas. Tal caminho, entre aspas, pode ser representado como a serpente que morde a própria cauda ou ouroboros. Por isso que jamais se alcança a famosa individuação monádica, pois isso significaria uma autêntica mutilação da substância do uno. E antes que tal coisa aconteça, já estará todo o universo em seu santo bucho. Eu me debatia interiormente frente a sentimentos desencontrados. Por uma parte, me horrorizava a teoria que ouvia, já conhecida por havê-la estudado em Napola, mas dotada agora de um impressionante sentido de realidade ao ser exposto veementemente com a eloquência irresistível do Führer. E por outra parte me sentia pleno pela honra de receber dos lábios de Hitler uma explicação pessoal, terrivelmente extensa e curiosamente fora de lugar em uma festa mundana da chancelaria. De qualquer maneira, minha atitude exterior era de atenção respeitosa a cada uma de suas palavras, pois não queria voltar a me distrair. Suponho que já conheça essa teoria teosófica que a sinarquia ensina em suas seitas maçônicas ou rosacruzes, e que se sinta espantado frente a uma concepção determinista em que não há um lugar previsto para a existência individual eterna, ou seja, além dos pralayas e mahavantaras. E justamente esse espanto, esse grito de rebelião, que você deve perceber, brotando de seu sangue puro, constitui uma exceção a todas as regras da mecânica determinista do Uno, porque fala de outra realidade, alheia ao seu universo material. Como pode ser isso se temos dito que tudo quanto existe no cosmo tem sido pensado e feito por ele, de acordo com seu plano, e por intermédio de suas hierarquias cósmicas e planetárias? Pois bem, jovem Kurt, o direi brevemente. Porque uma parte da humanidade, à qual nós pertencemos, possui um elemento que não pertence à ordem material e que não pode ser determinado pela lei de evolução do demiurgo. Esse elemento se chama espírito, ou vril. Se encontra presente em alguns homens como possibilidade de eternidade. Sabemos dele pela memória de sangue, mas se não formos capazes de nos libertarmos dos laços que nos atam na ilusória realidade do demiurgo e retomarmos o caminho de retorno à origem, não existiremos realmente como indivíduos eternos. Você poderá me perguntar, como numa ordem fechada como estas, que tem sido descrito, podem existir elementos espirituais alienados a ele, e por quê? Se não podem ser determinados pelas leis da matéria e da energia, permanecem sujeitos ao universo do Uno. Este é um grande mistério. Mas você pode considerar como hipótese que, por uma razão que ignoramos, mas podemos supor ser uma ordem de um ser infinitamente superior ao demiurgo, ou uma negligência incompreensível, ou um engano colossal, alguma vez tenham ingressado ao universo material, uma miríade de seres pertencentes a uma raça espiritual que chamamos Hiperbórea.
Suponhamos que tais seres penetraram no sistema solar por uma porta aberta em outro planeta, por exemplo, Vênus, e que já aqui, à mercê de um ardil, uma parte de seus guias hiperbóreos os tivessem aprisionado à lei da evolução. Este aprisionamento, já o dissemos, não pode ser real, mas, sem dúvida, os guias traidores tratam de confundir aos espíritos imortais, escorando-os à matéria. Para que tudo isso? Outro mistério. Mas o certo, o efetivo é que, a partir da chegada de tais guias ao sistema solar, se opera uma mutação coletiva em toda a galáxia que modifica o plano do Uno. Esta modificação está edificada na traição dos guias e na queda dos seres imortais. Para que você veja claramente, jovem Kurt, lhe direi que aqui na Terra existia um ser humano primitivo, que evoluía, entre aspas, seguindo as leis das cadeias planetárias, entre aspas, e dos reinos da natureza, entre aspas. Esta evolução era lentíssima e perseguia a adaptação final a um arquétipo racial absolutamente animal, dotado de uma mente racional, estruturada logicamente pelas funções cerebrais e possuidor de uma alma conformada por energia de outros planos materiais mais sutis. Este homem, entre aspas, é o que encontraram, ainda em uma etapa primitiva de seu desenvolvimento, os guias traidores, ao chegar à Terra há milhões de anos. Então, mediante um engenhoso sistema chamado Shangri-Shambhala, que você terá a oportunidade de estudar em nossa ordem, eles decidiram modificar a raça humana, aprisionando os espíritos imortais aos seres humanos ilusórios e materiais da Terra. A partir desse momento, existem 3 classes de homens. Os animais homens primitivos, ou Pazu, os semidivinos, ou Vírias, a quem lhes endossou um espírito, e os divinos hiperbóreos, ou Siddhas, que são todos aqueles que lograram retornar à origem e escapar do grande engano. Também são conhecidos por Siddhas leais uma parte dos guias, aqueles que não traíram e que, encabeçados por Cristo Lúcifer, intentam salvar aos Vírias mediante a redenção hiperbórea do sangue puro, que consiste em despertar a memória primogênita da própria divindade perdida. Estes são os senhores de Agartha. Mas nos afastamos um pouco do nosso tema principal, que versava sobre Yahvé Satanás, o inimigo contra o qual combatemos para ganhar o direito de regressar à origem dourada. Prontamente se fará clara esta questão, jovem Kurt, pois você lembra que o Uno delegava em certas entidades conscientes a execução de seu plano, podendo agora agregar que o sistema solar tem sido construído por uma de tais consciências que chamamos de Logos solar, secundada por devas de menor hierarquia que ocupam determinados postos na mecânica do sistema. Na Terra, uma entidade planetária infundia vida ao planeta e impulsionava a evolução dos reinos da natureza de acordo ao plano solar, inserido no plano cósmico do Uno. Evidentemente, trata-se de emanações do Uno enlaçadas hierarquicamente. O Uno, o Logos galáctico, o Logos solar, anjo planetário, alma coletiva ou grupal, etc. Quem é o Deus aqui? Segundo o nível de consciência e as pautas culturais e religiosas dos homens, podem ser qualquer uma de tais entidades conscientes,
mas sempre se trata do Uno. Se dissermos que Deus é o Sol, ou se concebermos um Deus criador de todo o universo, estamos falando do Uno. Igualmente, se cremos que Deus é a natureza, ou a Via Láctea, ou a Terra. As diferentes cosmologias gnosiológicas que se apresentam aos homens em suas distintas etapas de evolução para conceber o mundo, não invalidam o fato de que sempre se alude indiretamente ao Uno quando se fala de Deus. Até aqui o nosso estudo de hoje. Na próxima oportunidade, estudaremos o capítulo 12 do Passo 9, o Mistério de Belecena Vilca, livro 4. Tenha uma boa noite e um bom descanso. O Führer me olhava agora com os olhos brilhantes e eu adivinhei que suas próximas palavras teriam um conteúdo realmente importante. Houve uma guerra, jovem Kurt. Uma guerra espantosa, da qual o Mahabharata guarda talvez uma recordação distorcida. Tal guerra envolveu vários céus em seu teatro de operações e produziu como sua expressão mais externa o que se costuma chamar o desaparecimento da Atlântida. Mas ninguém conhece a fundo a que se refere quando se fala de Atlântida, já que não se trata somente de um continente afundado. Tal guerra leva já mais de 1 milhão de anos neste plano físico, durante os quais têm sido várias as Atlântidas físicas continentais que se têm desaparecido. E agora, no nosso século XX, podemos dizer que novamente se prestarão a afundar a Atlântida. Mas deixemos este mistério por ora, pois terá que voltar sobre isso durante seus estudos. Para concluir esta conversa, lhe direi uma última coisa, jovem Kurt. Saiba você que nesta guerra cósmica, na qual se combate pela libertação dos espíritos cativos, pela mutação coletiva da raça, contra a sinarquia e contra Yahvé Satanás, o terceiro Reich tem comprometido todo o seu potencial espiritual, biológico e material. Com essas terríveis palavras, o Führer pareceu dar por terminada a sua explicação. Olhei ao meu redor e comprovei que meu pai, Rosenberg e Hess ainda continuavam ao meu lado. Um jovem elegante indicou ao Führer que quando disposto, poderia passar ao saguão interior para o jantar. Eram 11 da noite. O Führer e Rosenberg se despediram de nós e foram reunir-se com Göring e com o Dr. Goebbels na cabeceira da mesa. Rudolf Hess convidou meu pai e a mim a tomarmos nossos lugares para a ceia, mas não havia me sentido bem com esta longa explicação do Führer e, receando ser ofensivo, decidi falar francamente com ambos. Essa é uma pergunta que você não deve se fazer, afirmou categoricamente o Führer. Não enquanto sua mente está sujeita à lógica racional, pois somente conseguirá chegar a paradoxos irredutíveis. Mas é evidente que a dúvida já está germinada em você e que seguirá meditando nisso. Darei então uma resposta provisória. Deus é incognoscível para todo aquele que não tenha conquistado o vril. Tenha sempre em mente esta verdade, jovem Kurt. Da miserável condição de escravo de Yahvé Satanás, não é possível conhecer a Deus, pois Ele é absolutamente transcendente. É necessário percorrer um longo caminho de purificação sanguínea para saber algo sobre Deus, sobre o verdadeiro Deus, como você bem o disse.
A maioria das grandes religiões, ao falar de Deus, se refere ao demiurgo, o Uno. Isto porque as raças que povoam o mundo atualmente têm sido trabalhadas pelos demônios de Shambhala, implantando-lhes ideias sinárquicas na memória genética de seus membros, para poder dirigi-las até o grande arquétipo coletivo que se chama Manu. Assim, percebendo a realidade por trás de um véu de engano, se chega a essas concepções panteístas, monistas ou trinitárias, que somente são aparências do Uno, o demiurgo, ordenador da matéria. Veja o que ocorre com o conceito de Deus que possuem os distintos povos integrantes da antiga família de línguas indo-germânicas. Quase todos os nomes derivam das mesmas palavras e é seguro que estas designam, num passado remoto, a um Deus criador de tudo existente, ou seja, ao demiurgo, o Uno. Em sânscrito, teremos a palavra Dyanspitar, que nos Vedas se utilizam para nomear ao Pai que está nos céus. Dyans é a raiz que em grego produz Zeus ou Theos, no sentido similar ao sânscrito, e que passa a ser em latim Júpiter, Deus, Pater ou Jovis. Os antigos germanos se referiam igualmente a Zin, Tyr ou a Tiwas, como ao Deus criador do existente, palavras que também provêm do sânscrito Dyanspitar. Igual etimologia possui palavras que designam a Deus nas famílias de línguas turcas ou semitas. Nesta última família de importante relação com o hebreu, encontramos O, como uma antiga denominação do demiurgo, em sua representação planetária, o Forte. Na Babilônia, Fenícia e Palestina, adorava-se a El, Il, Enlil, nomes que os árabes transformaram em Il-A, ou Alá, etc. Não estranhe, jovem Kurt, esta unidade etimológica, pois o alarmante é a unidade de conceito que se descobre por trás das palavras mencionadas, já que em todas as religiões e filosofias sempre se chega a duas das três ideias de Deus aparentemente irredutíveis, mas que na realidade se referem a distintos aspectos do demiurgo. Tal a preferência por um Deus panteísta e imanente, o Uno, o transcendente, mas criador dos céus e da terra. Yahvé, Satanás, Júpiter, Zeus, Brahma, etc. Mas regressemos à Terra. Quando os guias traidores chegam à Terra, se instalam em um centro, ao qual denominam Shambhala, ou Dejung, e fundam o que se denomina Grande Fraternidade Branca ou Hierarquia Oculta da Terra. Não é um lugar localizável fisicamente sobre a superfície terrestre, questão sobre a qual você deverá aprender mais adiante, senão que se ache situado em uma dobra topológica do espaço. Mas o que interessa aqui é destacar que o chefe dos guias traidores se auto-intitula Rei do Mundo, passando a ocupar o lugar de um dos 12 Kumaras do Sistema Solar. O que é um Kumara? Um anjo planetário, uma dessas entidades conscientes aprisionadas pelo Uno, que conformam a ideia de um planeta. É aqui que se deve localizar a chave do nome Yahvé e de sua raça eleita, porque o espírito planetário se chama Kumat Sanara, Kumat Sanat, que logo da constituição de Shambhala e da vinda do Rei do Mundo, decide atuar como regente
do Uno na execução de seu plano, agora modificado. Para isso se encarna em nome do Uno em uma raça eleita, para reinar sobre os espíritos hiperbóreos escravizados. Essa é a raça hebreia. A saber, por um lado, temos a hierarquia oculta de Shang e Shambhala, com seus demônios, os guias traidores e seu chefe, o rei do mundo, quem levam adiante agora a evolução do planeta às raças, por meio de uma sinistra organização chamada Sinarquia. E por outra parte, temos a raça hebreia, que não é senão a manifestação de Sanat Kumara na Terra, para ocupar o máximo escalão da Sinarquia, em nome do Uno. Os mesmos hebreus em sua cabala estudam que Israel é um dos 10 Sefirot, o Sefira Malkut, ou seja, uma das emanações do Uno. Finalmente, Yahvé é o nome cabalístico do Uno, que Sanat Kumara representa na Terra. E é, como disse no início dessa agradável conversa, o último nome histórico que conhecemos dele. Por isso, nós, os antigos seres hiperbóreos, que ainda permanecemos aprisionados neste mundo demoníaco, devemos ter bem claro que o inimigo é Yahvé Satanás, o demiurgo deste mundo. Ver um resumo desta concepção na figura seguinte fora do texto. O Führer continuava entusiasmado seu largo e longo monólogo, ainda que já se passasse 1 hora, e chovia sobre nós os olhares curiosos de muita gente. E eu desejava sentar-se à mesa. Ninguém na Alemanha teria sido capaz de interrompê-lo por um motivo tão prosaico como um jantar. Eu, por minha parte, desejava continuar ouvindo as incríveis revelações do Führer, e por isso, quando me perguntou se o havia compreendido, não vacilei em apresentá-lo minhas dúvidas. Tem algo que agora me preocupa, disse imediatamente. Tudo quanto disse meu Führer sobre o demiurgo ou Uno, compreendo perfeitamente. E o aceito. Mas não posso deixar de perguntar-me, quem é então Deus? O verdadeiro Deus? Ou